Bom dia. Eu vou mostrar hoje como que a gente pode fazer a construção, o processo da construção de um equipamento simples que é utilizado na agrimensura, topografia, que é o nível de mangueira. Para a construção desse dispositivo, a gente vai precisar de um suporte, que pode ser de alumínio, madeira. Eu tenho um aqui que é de madeira, isso aí já é bem antigo, do tempo do meu pai. Precisa de dois, e uma mangueira transparente, de preferência de diâmetro menor, para permitir essa visualização. Essa daqui que eu vou utilizar nessa construção, ela é de um diâmetro de 5,16. Ela está abaixo de 3/8. E como que vai ser feita essa construção? Então a gente tem a mangueira, que aqui eu já coloquei água. Então ela está completamente cheia de água, e ela foi colocada, eu vou deixar ela aqui no chão. Então a mangueira já foi colocada água. E para uma questão prática, é colocado aqui em cima duas partes para poder já fechar, senão a água vai vazar. Então eu vou chegar mais próximo aqui para a gente conseguir visualizar aonde que está a água. Então a gente pode observar que a água está nesse ponto. Aqui tinha uma numeração, que eu vou pintar essa parte aqui de branco e vou refazer, mas eu deixei para mostrar como que ela era originalmente. E aqui ela está em centímetros. Eu coloquei aqui do lado uma trena, poderia colocar uma de cá e outra de lá. Então qual que seria o princípio desse equilíbrio? É que a água, que é uma superfície de nível verdadeira, real, ela precisa de estar na mesma altura nos dois pontos. E para isso ela teria que estar aqui, então o ponto embaixo e o ponto de cá, que é a altura que ele vai estar, que no caso o nível de luneta é a leitura na mira. No caso ele vai representar uma altura de cá e outra de lá. Quando esse ponto aqui embaixo, podemos chamar aqui de ponto A, e um ponto B estiver na mesma altura, para que eles estejam na mesma altura, há necessidade de que a leitura aqui seja a mesma, independente de que valor seja. Aí se acontecer ao mudar de um ponto para outro, houver vazamento de água, então quando vai mudar, não usa aquele que chama de torninho, alguma coisa para tampar. Então um vai ficar com uma baliza e o outro com a outra. Então basta tampar ela aqui, que aí eu posso levantar e abaixar, que não vai vazar água. Então se a gente conseguir visualizar a água aqui, eu posso levantar e abaixar, que o nível da água não vai alterar aqui. Só altera se ele estiver destampado. Ele está nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Ele está marcando aqui próximo entre o 10 e o 11. De cá, a mesma coisa. Então se eu levantar aqui, ó, aqui já veio para 8 e aqui veio para 12. Então à medida que levanta um, olha lá, ó, a água ela movimenta e muda a altura. Então como que é feito para encontrar os pontos de mesma altura? Inicio uma curva nesse ponto, agora aqui eu venho com ele para esse lado de cá, lógico com duas pessoas,
porque essa mangueira ela tem 15 metros, então vou tirar aqui 1,5 de um lado, 1,5 de outro, então tem condição de marcar um ponto entre um ponto e outro em torno de 12 metros. Então se ele não está na mesma altura, vai subindo ali ou vai descendo até encontrar os pontos de mesma altura. Feito isso, é colocado uma estaca naquele ponto, marquei esse ponto. Aí quem está aqui vai vir para esse ponto e quem está aqui vai para um mais à frente, 12 metros, 10 metros, uma distância, 10 passos, 11, 12 passos. Chegou naquele outro ponto, vai marcando até terminar a marcação de uma primeira curva. Depois vai marcar a segunda. No caso, aqui tem condição da gente ter também a marcação de uma diferença de nível, onde a gente vai pôr um em cima, o outro embaixo. Com essa trena aqui, então é possível marcar a segunda curva. Da segunda curva, vem voltando até terminar. Sempre lembrando que a gente vai marcar de cima para baixo, sempre. Então esse aqui seria um nível de mangueira, um equipamento simples, mas que funciona, tem a mesma funcionalidade de um nível de luneta, que é o equipamento que é mais utilizado por ter um rendimento maior. Ele pode ser feito em uma distância já maior. Então está aí, então como que pode ser feito, como pode ser construído um nível de luneta. Ok? Eu tenho aqui também, ele é bem antigo, eu tenho um outro já mais novo, onde ele marca também o nível. Isso aqui é um nível de pedreiro que pode ser utilizado também para a construção do pé de calinho. Olha lá. Vendo aqui, consegue ver o nível. Então se vier com ele aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui, nos dois pontos, eles estando na mesma altura, então se a gente colocar aqui embaixo, aqui onde está a água, colocando aqui os dois pontos aqui da água, ele vai estar, se eu colocar aqui ele no nível, e ele estando no mesmo ponto, um ponto de mesma altura aqui no terreno, estando nivelado, ele vai estar também nivelado aqui. Certo? Então, aí fica aí a dica que a gente não vai deixar de fazer a marcação das curvas para a construção dos terraços, que servem como medida de conservação do solo, uma prática de conservação do solo, por não ter um equipamento. Então é possível construir um equipamento simples e a gente ter esse processo dessa construção. Certo? Então a gente vai comentar mais sobre isso no dia da nossa aula.